Fala, nação, muito bom dia. Essa história do Gerson aí tá dando pano pra manga, né? Que multa é essa que baixou de valores astronômicos para apenas 25 milhões de euros? Complicada essa situação, e um alerta está ligado também sobre o Eric Pulgar, porque a multa do Eric Pulgar, a partir do ano que vem, segundo a jornalista Raíssa Simplício, irá baixar para apenas 6 milhões de euros, né? Um dinheiro de pinga. Temos que negociar melhor essas renovações de contrato, tá? Em relação ao Gerson, o jogador ainda não se pronunciou, mas as notícias dão conta que o Zenit irá pagar essa multa à vista. E aí depende do sim ou não do jogador para ele meter o pé do Flamengo, e se ele meter o pé para a Rússia, irá receber um salário bem maior do que ele recebe no rubro-negro. Mas um jogador que fez uma campanha tão grande para poder vir para o Flamengo, e o Flamengo se sacrificou tanto para tirar ele da França, ele saindo agora, para mim, não é algo inteligente da parte dele, principalmente relacionado à própria carreira, né? Porque se esconder na Rússia, sendo titular da seleção brasileira, para mim não é algo muito inteligente. Mas a gente sabe como é que é o Marcão, né? O pai dele fala muito no ouvido dele, mas a última palavra sim é do Gerson. Em relação aos mundiais que o Flamengo irá disputar, em 4 meses o Flamengo irá disputar 3 mundiais. Vamos destrinchar essa situação. E sobre o Cristiano Ronaldo, graças a Deus, ele bateu o martelo sobre a Copa do Mundo de Clubes, porque encerrou todo tipo de boato e especulação relacionado a ele vir para o Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flageral TV. E, por favor, somente se vocês puderem, gostarem do vídeo, acharem que o vídeo agregou alguma coisa para vocês, deixem o seu like e, se puderem também, se inscrevam aqui na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, sobre o jogador Gerson, a situação é a seguinte: o Zenit ele fez uma proposta para o Flamengo não aceita parcelar, o Flamengo só vende o Gerson à vista, mas a princípio, segundo alguns jornalistas, né, dentre eles aí o Vene Casagrande, a staff do Gerson ela já aceitou a proposta do Zenit. Só que o Gerson está na seleção brasileira. Eu vou aguardar algo que saia da boca do Gerson, e não do pai, e não de empresário. Já já o Gerson irá estar no Ninho do Urubu, irá conversar com o Boto e provavelmente fale alguma coisa, porque a pressão está muito grande da torcida do Flamengo em cima do Gerson, né? Que saiu da França há um tempo atrás, o Flamengo se sacrificou, comprou o jogador, foi um dos jogadores mais caros da história do Flamengo. O salário do Gerson no Zenit, caso ele aceite a proposta, irá subir para em torno de 3 milhões de reais por mês. Ele ganha no Flamengo mais ou menos 1,7 milhão de reais por mês. Só que tem uma situação, né, galera? O cara tá no Rio de Janeiro, né? Se a gente for pensar, será que ele vai aceitar essa proposta aí do Zenit? O cara tá no Rio de Janeiro, gosta do Rio de Janeiro, a princípio é flamenguista, né? Disputa o Campeonato Brasileiro, disputa todas as competições que entram. Será que é inteligente da parte dele aceitar uma proposta e ir para o Zenit? Tem o Ancelotti, também técnico da seleção. Será que ele irá convocar sempre o Gerson jogando num futebol que não tem muita competitividade? Será que o dinheiro vale tanto? É algo para o Gerson pensar. Vamos aguardar o que o Gerson irá falar nessa volta da seleção, mas algo me incomodou bastante, esse valor da multa do Gerson. Gerson, que tinha uma multa astronômica, teve a multa reduzida para 25 milhões de euros na sua renovação. Algo que foi alertado e deixou a torcida do Flamengo chateada, né? Com essa renovação, com esses termos de contrato. Dizem que é por causa do salário, que o Flamengo não chegou no salário que o Gerson queria. Então a multa foi colocada nesse valor pífio, né, de 25 milhões de euros para um cara que é titular da seleção brasileira. Então vacila aí na hora da renovação, né? Se o jogador tinha contrato durante mais um tempo com o Flamengo e queria um aumento de salário, o Flamengo poderia negociar melhor isso aí, porque ele ainda tinha um bom tempo de contrato, e se algum clube quisesse contratar o jogador, teria que pagar mais ou menos 200 milhões de euros, né? Um valor bem alto, ou 100 milhões de euros, mas um valor bem alto que nenhum clube no mundo pagaria à vista. Com esse valor de 25 milhões, para os russos é dinheiro de pinga, até mesmo à vista, acredito eu que eles tenham condições de pagar, ok? E aí acendeu outro alerta na nação rubro-negra, né? Segundo a jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo, ele baixou também a multa do Pulgar, o Flamengo que renovou com o Pulgar, baixou a multa
e a partir do ano que vem o Pulgar pode sair por 6 milhões de euros. É inacreditável, de verdade, cara. Um jogador da qualidade do Pulgar ter uma multa no valor de 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, é pedir para ele sair de graça, né? Quer dizer, é pedir para ele sair e o Flamengo não receber muita coisa, receber apenas esses 5 milhões de euros. Para muitos clubes é dinheiro de pinga, pô. Quanto que dá 5 milhões de euros, mais ou menos? Se a gente botar aí vezes 6, dá 30 milhões de reais. Pelo amor de Deus, cara, esses contratos têm que ser mais bem negociados, porque são jogadores importantes, né? Gerson e Pulgar, juntando os dois, dá uma multa de 30 milhões de euros. O Flamengo tem que se defender melhor do mercado, sabendo que o Flamengo é a maior vitrine aqui do Brasil. Então, é isso sobre o Gerson. Vou aguardar ele voltar e se pronunciar, ok? E em relação ao Eric Pulgar, o alerta está aceso, né? Provavelmente o jogador, caso receba uma proposta vantajosa, não fique no Flamengo, porque qualquer clube pode pagar 5 milhões de euros de multa, 6 milhões de euros de multa, como noticiou a jornalista Raíssa Simplício, ok? É isso sobre o Gerson, eu queria saber muito a sua opinião. Tá sofrendo um hate gigantesco nas redes sociais. E aí eu pergunto para vocês, caso o Gerson saia do Flamengo, vocês irão considerar como uma traição ou apenas mais uma negociação? Sai o Gerson, vem outro. Gigante é o Flamengo. O Gerson é um bom jogador, mas o Flamengo irá sobreviver caso ele saia. Sua opinião é muito importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Rapaziada, vocês já pararam para pensar que em 4 meses nós iremos disputar 3 mundiais, cara? Que momento que o Flamengo vive, não só no futebol profissional, com a organização que veio a partir de 2013, como também nos outros esportes. É o que eu sempre falo, Flamengo não é só futebol, Flamengo também é basquete, Flamengo é vôlei e por aí vai, né? As categorias de base também, elas contam bastante, mesmo sendo futebol, mas às vezes o pessoal não acompanha tanto. E é isso, galera. Antigamente, né, eu sou de 84, então a minha infância inteira eu ficava torcendo como se fosse um título, caso o Flamengo conseguisse ir para a Libertadores da América, né? Algo que é corriqueiro hoje em dia. E algo também que eu sempre falei com meu filho, né? A gente só irá conseguir conquistar a Libertadores caso todo ano a gente dispute. E foi o que aconteceu. Em 2019 batemos campeão, 2022 batemos campeão, mas era algo inimaginável, pelo menos para mim, né? Eu achava que eu nunca iria conseguir ver o Flamengo campeão da Libertadores. E aconteceu. Então é algo que mudou muito no Flamengo, né? Essa situação da classificação para a Libertadores e hoje em dia de disputar Mundial. Tanto no futebol profissional, né, que a gente teve o direito de disputar essa Copa do Mundo e começará em junho, quanto também na categoria de base, vencemos a Libertadores desse ano e iremos disputar o Mundial. Anotem aí, dia 23 de agosto, contra o Barcelona, no estádio Mário Filho, no Maracanã. E para quem não sabe, em setembro, dia 21 de setembro, tem a grande final do Mundial de Basquete. O Flamengo irá disputar algumas partidas antes dessa final do Mundial, porque são os campeões dos continentes, né? Mas caso o Flamengo consiga ir bem, irá disputar uma final de Mundial no dia 21 de setembro. Então, é apenas para a gente curtir um pouquinho desse momento, né? Principalmente quem nasceu na década de 80, não viu o Mundial, lógico, eu sou de 84, e o Mundial aconteceu em 81, mas a gente hoje em dia pode desfrutar do Flamengo muito mais competitivo, não só no futebol, quanto também no basquete, né? Que a gente já é bicampeão mundial de basquete, iremos disputar o tricampeonato do basquete mundial, e também na nossa base, né? Já somos campeões mundiais, iremos disputar o bicampeonato se conquistarmos seguido da categoria. Então é isso, só pra gente curtir um pouquinho realmente esse momento, né? E lembrar o osso que a gente roeu para hoje em dia a gente estar disputando tudo nos profissionais e também nas categorias de base, no basquete, no vôlei e por aí vai. É isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Pensavam também igual a mim quando eram pequenos? Achavam também que nunca iriam conseguir ver o Flamengo campeão da Libertadores? Coloque o seu relato aqui embaixo do vídeo. Agora, rapaziada, apenas uma curtinha aqui pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Vi várias notícias, muita gente ganhou muito clique em relação ao Cristiano Ronaldo vir pro Flamengo, né? Sempre algum boato assim meio surreal sobre a vinda do Cristiano Ronaldo, mas o martelo foi batido e nessa matéria aqui eu queria exaltar esse jogador de 40 anos que
espetáculo de jogador em relação à parte física, né, cara? Se a gente comparar o Cristiano Ronaldo com o Neymar, é algo que parece de outro mundo. O Neymar novo, cheio de problema físico, não consegue se recuperar de nenhuma contusão praticamente. Quando se recupera, demora 2 anos para se recuperar. E o Cristiano Ronaldo com 40 anos na cara, fazendo gol decisivo em final de torneio europeu, como aconteceu na data de ontem. Espanha versus Portugal, e Portugal levou o caneco graças muito ao Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo falou após o jogo, bateu o martelo sobre a ida para algum clube em relação à Copa do Mundo de Clubes, né? Ainda bem que ele já falou isso aí, que agora eu posso realmente trazer algo de concreto em relação a alguns jogadores especulados no Flamengo, nesse caso do Cristiano Ronaldo. Ele falou que, apesar da Copa do Mundo ser atraente, ele visa um projeto a longo prazo. Todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo quer chegar aos 1000 gols, e irá chegar aos 1000 gols. Se eu não me engano, ele tem 933 gols, e irá conseguir, porque é um cara focado no que ele quer. E, para não atrapalhar essa trajetória rumo aos 1000 gols, né, e para não colocar a carroça na frente dos bois, ele decidiu que não irá jogar a Copa do Mundo por nenhum clube. Falou que recebeu várias propostas, mas que não irá jogar por nenhum clube, ok? Então é isso, martelo batido. Cristiano Ronaldo, como eu já tinha adiantado para vocês, não vem para o Flamengo, não tinha chance nenhuma de vir para o Flamengo, apesar de, sinceramente, cara, eu gostaria de ver ele jogando esse Mundial de Clubes, porque é um centroavante com muita qualidade e o Pedro ainda não conseguiu engrenar após a sua cirurgia, sua recuperação da grave lesão que teve. O Juninho é uma peça que a gente já sabe o que entrega quando entra em campo, e para mim o Cristiano Ronaldo sendo centroavante seria nota 10, caso o vestiário aceitasse a vinda dele e ele também quisesse vir jogar no Flamengo. Mas isso é apenas o devaneio, e se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like aqui, se inscrevam no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Tenham uma semana abençoada, façam pelo próximo o que vocês gostariam que fizessem por vocês, ok? Estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.